Olá, gente! Nós recebemos algumas perguntas a respeito de ganho de peso e, de fato, é uma coisa que é bem comum no consultório. E eu resolvi trazer para vocês alguns pontos que são fundamentais e que toda mamãe precisa saber para não ficar muito noiado aí com o peso do bebê e também para saber quando alguma coisinha está saindo aí dos conformes e você precisa entrar em contato com o seu pediatra. Tá bom? A primeira coisa que toda mamãe precisa saber é que na primeira semana de vida ali, por volta de 7, no máximo até 10 dias de vida, o bebê ele perde um pouquinho do peso de nascimento. Então é normal você ter lá o peso que o bebê nasceu, 3,3 kg. Na primeira semana, o bebê ele pode perder até 10% do peso de nascimento. Então, com esse exemplo, né, 3,300, a criança pode chegar aí próximo dos 3 quilos durante essa primeira semana. Depois disso, precisa voltar a ganhar peso. E por que a criança perde esse peso logo assim na primeira semana? Porque a criança perde um pouquinho de água, né, inchaço do período da gestação, tem aquele mecônio, que é aquele cocô bem escuro que a criança evacua logo nos primeiros dias, e as adaptações com o aleitamento materno que também acontecem nesse iniciozinho de vida. Então, a junção desses três fatores faz com que a criança emagreça um pouquinho e isso é normal, tá? A partir dessa primeira semana em diante, a gente entra num ciclo de ganho de peso que não pode estagnar, ou seja, parar de ganhar peso e nem emagrecer. Se em algum momento durante o primeiro ano de vida a criança para de ganhar peso ou começa a emagrecer, você precisa falar com seu pediatra, porque isso sim é um sinal de alarme que a gente precisa avaliar, tá bom? Em seguida, depois desses 7 a 10 dias, a criança começa a ganhar peso e existe uma continha mágica aí que a gente faz para saber se ela está ganhando bem ou não as gramas aí que ela precisa para engordar. Para vocês terem uma ideia, é uma forma bem rapidinha que a gente faz para calcular. No primeiro ano de vida, a criança triplica o peso de nascimento, chegando perto ali dos 10 quilos. Então, toda criança, quando nasce no primeiro ano de vida, se tiver em aleitamento bem feito, a introdução alimentar bem feita, chegando perto de um ano de idade, ela vai estar beirando ali 10 quilos. Ah, doutor, mas meu filho tem muito mais do que isso, ou tem um pouquinho menos, é normal? Sim, é normal. Converse sempre com seu pediatra para ir avaliando. Existem algumas ferramentas que a gente usa para fazer essa avaliação da forma correta. A expectativa de ganho de peso que a gente tem no bebezinho aí nos primeiros 3 meses de vida é que ele ganhe algo em torno de 20 a 30 gramas de peso todos os dias, nesses primeiros 3 meses. Depois, quando ele sai desses 3 meses, a gente vai avaliar o ganho de peso por aquelas curvas de crescimento que estão lá na caderneta do bebê. Então, você também pode conversar com seu pediatra para ele te orientar como avaliar aquela curva de crescimento. Mas, como no primeiro ano o bebê tem quase consulta mensal, o ideal é você não perder a consulta com seu pediatra, porque durante essa consulta a gente faz todas as marcações no cartãozinho da caderneta de saúde do bebê e acompanha junto com cada mãe o crescimento do seu bebê. E um assunto também que sempre vem à tona quando a gente está falando de ganho de peso é o bendito do leite fraco. Da onde surgiu essa ideia? E quando eu estava estudando, estava lendo alguns artigos, inclusive alguns artigos mais antigos sobre aleitamento materno, e algumas pessoas dizem que esse termo surgiu porque há um tempo atrás, quando não se sabia tanto a respeito de aleitamento, eles chegaram à seguinte conclusão: a criança no início perde peso e ela só está em aleitamento materno.
então significa que ela não está consumindo tantas calorias que ela precisa, então essa mãe pode ter um leite fraco. Mas isso já caiu. Hoje em dia a gente sabe que o necessário é adaptar a pega, ajustar ali a alimentação da mãe para que o bebê consiga mamar o suficiente que ele precisa. Então não existe leite fraco. Toda mamãe tem capacidade sim de amamentar e alimentar aí o seu filho durante o primeiro ano de vida. Então, só para a gente destacar aqui quais são os momentos que as mamães precisam estar mais ligadas nessa questão de ganho de peso, tá? Existem 3 pontos críticos em que a gente vai ficar ali com o olho mais em cima se a criança está se alimentando bem. O primeiro a gente já falou, que é a primeira semana, e eu ainda vou estender ela um pouquinho mais para o primeiro mês de vida, porque é mais ou menos, né, durante esse primeiro mês de vida que a criança ajusta, pega no seio materno e começa a entrar numa rotina ali de aleitamento, até a família também entender como vai ser a rotina para o bebê. Então, durante esse primeiro mês, a gente precisa ter cuidado redobrado para que essa criança se alimente o suficiente, tá? O segundo ponto crítico é a introdução alimentar por volta dos 6 meses de vida, quando a criança passa do aleitamento exclusivo, seja por fórmula ou no peito, para começar a comer as comidinhas de casa. Se essa introdução não for feita sob orientação de um pediatra ou uma nutricionista ou uma enfermeira capacitada, a gente pode correr o risco de não ofertar as calorias e os nutrientes necessários nos momentos da papinha. Se a comidinha da criança não for bem balanceada, a gente pode ter uma perda de peso nesse período. Por isso, a gente precisa estar de olho na introdução alimentar e avaliar junto o crescimento e o ganho de peso dessa criança. E o terceiro momento, também crítico de ganho de peso, é lá com 2 anos de idade, que a gente conhece como a adolescência do bebê, o terrível 2º ano de vida, que é quando a criança ela ganha uma capacidade bem temida pelas mamães, que é a seletividade alimentar. É a hora que a criança começa a escolher o que ela quer e o que ela não quer comer. E aí começam as birras, começam ali as brigas na hora de comer, e isso acontece com quase toda criança. E a saída disso é uma boa conversa com o seu filho. Não ache que o seu bebê só tem 2 anos, não vale a pena conversar com ele. Não, converse com seu filho, explique a importância dele comer bem, mude as formas de apresentação dos alimentos, é a hora de contar uma historinha na hora de comer, é a hora da criança ver os adultos sentados na mesa comendo e sentar junto com eles na cadeirinha adequada com a comidinha dele ali. Por conta dessa seletividade alimentar perto dos 2 anos de idade, a criança também corre o risco de perder um pouquinho de peso. Por isso é importante ficar de olho e acompanhar bem de perto durante esse período. Então, esse foi o nosso vídeo a respeito de ganho de peso no primeiro ano de vida. Se ficou alguma dúvida, diz pra gente aqui embaixo que a gente está aqui para responder vocês. E se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você receber todas as notícias do que está acontecendo aqui e deixe seu like aqui no vídeo para ajudar a gente a distribuir para o máximo de pessoas. Beijo e até a próxima!